Olá, cá estamos uma vez mais para continuar com a nossa viagem pelo corpo humano. Queres saber como é que funcionam as células? Então vamos ver. O corpo humano é formado por um conjunto de unidades muito pequeninas, que são as células, como vimos em outro vídeo, e todas as células do nosso corpo têm uma determinada forma e uma determinada função, mas todas elas partilham de princípios básicos. É claro que as células são unidades microscópicas. A pele da nossa mão é formada por células, mas obviamente nós não conseguimos ver a estrutura de nenhuma dessas células que constituem a mão. E só com a ajuda de microscópios ópticos e microscópios eletrónicos, conseguimos ver todas as partes funcionantes e estruturais da célula. Então, as células humanas partilham de uma estrutura comum e dentro dessa estrutura comum elas têm duas partes que são exatamente iguais em todas as células. Uma membrana que rodeia toda a célula e a divide do meio interno e do meio externo e permite com que haja trocas entre esses dois meios. E no centro da célula, ou dentro da célula, temos o núcleo, que é nada mais nada menos do que o cérebro da célula. O núcleo contém toda a informação que vai ditar o que é que a célula vai fazer, como vai fazer, o que é que ela vai ser e que funções e que estrutura é que ela vai ter no nosso corpo. Para além do núcleo e da membrana, temos ainda outras estruturas que estão dentro de uma substância aquosa com aspecto gelatinoso que nós chamamos de citoplasma. Dentro desse citoplasma, então, existem as outras estruturas funcionais, onde ocorrem um conjunto de reações bioquímicas que dão função à célula específica, e essas estruturas são chamadas de organelos ou pequenos órgãos. É claro que toda esta estrutura só foi possível devido à descoberta do microscópio e cada um dos organelos normalmente só é possível ser visto por microscopia eletrónica, que aparece muito mais tarde na história da tecnologia. Por outro lado, os organelos mais importantes, nós vamos falar em cada um de cada vez, mas vamos já fazer um pequeno tour, uma pequena volta pela célula. Então nós temos o núcleo central, como disse, é o cérebro da célula. Dentro do núcleo existe um núcleo mais pequenino que nós chamamos nucleolo, que tem funções muito importantes, entre as quais formar ribossomas. Os ribossomas são estruturas que vão ser fundamentais para a produção de proteínas e, uma vez produzidos, eles podem boiar nesse líquido gelatinoso que é o citoplasma ou ficar ligados a uma outra estrutura que rodeia o núcleo e que se chama retículo endoplasmático, que, por ter ribossomas ligados à sua membrana, nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. Existe também um outro retículo endoplasmático com cisternas menos definidas, mas que é liso e por isso se chama retículo endoplasmático liso, que tem muitas funções na célula, entre as quais armazenar cálcio, que é um dos íons fundamentais para a ativação de qualquer célula. As proteínas que são formadas da informação que vem do núcleo de cada célula passa para o retículo endoplasmático rugoso, onde são verdadeiramente formadas a partir então dessa informação de cada um dos genes. Mais à frente veremos o que é cada uma destas definições. E, seguidamente, as proteínas têm que se moldar numa forma, numa estrutura que seja compatível com as funções que elas vão executar na célula. E esse processo é executado num outro organelo denominado aparato de Golgi ou sistema de Golgi. Uma vez formadas essas estruturas proteicas, elas vão ser englobadas em vesículas
vão sair do retículo do sistema de Golgi, ou aparato de Golgi, e a seguir vão executar as suas funções e continuam ou no citoplasma dessa mesma célula, se as funções forem para executar nessa célula, ou são exportadas para outras células. Temos ainda um outro organelo extremamente importante na função de cada uma das células e do nosso organismo numa forma geral, que são as mitocóndrias. As mitocóndrias são a nossa central de produção de energia dentro de cada célula e no nosso corpo. Ou seja, quanto mais uma célula precisar de energia, mais mitocóndrias ela terá. Essa energia é uma energia proveniente de uma molécula que se chama ATP, trifosfato de adenosina, e que é então produzido de forma aeróbia dentro das mitocóndrias. Há outras estruturas extremamente importantes, uma delas é o citoesqueleto. O citoesqueleto está a envolver toda a parte celular, de forma a dar-lhe uma estrutura determinada. Embora devemos ter em consideração que uma célula é uma estrutura tridimensional e dinâmica, até porque a sua membrana, como veremos, tem uma estrutura que se chama de estrutura de mosaico fluido. Fluido exatamente porque quase parece a superfície da água, ondulando e adaptando-se ao meio onde está, muitas vezes sem perder a sua forma original, mas fluida, ou seja, de uma forma bastante adaptada ao meio e bastante adaptada às suas funções. Então, no próximo vídeo nós vamos analisar cada uma destas estruturas celulares, cada um destes organelos separadamente. Espero por vocês no próximo vídeo, onde vamos começar exatamente pelo núcleo da célula e como é que ele vai produzir as proteínas.